Olá, pessoal! Eu sou a professora Vivi Borges do Português na Lata. Nosso assunto de hoje é uso dos porquês. Esse é um assunto que ainda traz muitas dúvidas, provavelmente porque possuem o mesmo som e na escrita são bem parecidos. Existem 4 tipos de porquês e cada um tem sua função pré-estabelecida pela língua portuguesa. Vejamos. Porquê separado e sem acento deve ser usado para perguntas no início ou no meio das frases. Sempre terá o sentido ou significado de por qual razão, por qual motivo. Vejamos um exemplo. Por que Fred viajou para aquele lugar? Porque, numa pergunta, no início de uma pergunta, composto por uma preposição por e um pronome interrogativo que, indicando aqui qual razão, qual motivo. Por qual razão Fred viajou para aquele lugar? Também pode ver no meio das frases interrogativas, das perguntas, que podem, vale lembrar, serem diretas, né? Aquela que nós vamos ter a pontuação, né? O ponto de interrogação no final da frase, ou indireta, como é o caso dessa. Gostaria de saber por que as noites são tristes. Também composta por uma preposição e por um pronome interrogativo, mantendo o sentido de por qual razão, por qual motivo. Gostaria de saber por qual razão, por qual motivo as noites são tristes. Então, sempre que for separado e sem acento, serão usados para perguntas no início ou no meio das frases. Podem ser frases interrogativas diretas, com lá ponto, né, de interrogação no final, ou frases interrogativas indiretas, como é o caso dessa, que eu não tenho ponto de interrogação aqui, mas ela continua trazendo um questionamento, uma pergunta. Sempre será composto por uma preposição e por um pronome interrogativo. Ainda o porquê separado e sem acento pode ser usado como uma preposição por, mas aqui, ao contrário de um pronome interrogativo, eu vou ter um pronome relativo que ele terá o sentido, o significado de pelo qual, pelos quais, pela qual ou pelas quais. Vejamos o exemplo. Os momentos por que vivemos estarão para sempre eternizados. Eu tenho a preposição por e um pronome relativo que. Os momentos pelos quais vivemos estarão para sempre eternizados. Por que junto e sem acento? Deve sempre ser usado em respostas, tá? Dentro das classes gramaticais, aquelas 10 classes, que inclusive tem um vídeo aqui no canal explicando um pouquinho sobre cada uma delas, ela pertence à conjunção. Indicará uma causa ou explicação, tá? Podendo ser substituído aí pelas palavrinhas por, uma vez que, e mais usualmente por pois. Vejamos na frase. Não necessito de mais tempo, porque já decidi te amar. Eu tenho aqui o porquê junto, sem acento, desempenhando o papel de uma conjunção, e nós podemos aqui substituí-lo pela conjunção pois, né, explicativa. Não necessito de mais tempo, pois já decidi te amar. Porque separado e com acento circunflexo deve sempre ser usado no final das frases interrogativas. Há quem defenda que ele deva ser usado antes de um ponto, quer seja final ou interrogativo, ou até mesmo antes de uma pausa. O que ninguém diverge é o fato dele continuar com o significado de
por qual motivo e por qual razão. Vejamos o exemplo. Você não atendeu o meu último telefonema? Por quê? Olha lá, separado com acento no final de frase interrogativa. Você não atendeu meu último telefonema? Por qual motivo? Por qual razão? E por último, mas não menos importante, o porquê junto e com acento. Ele sempre deve ser usado precedido de um artigo, um pronome ou um numeral. Por quê? Porque ele vai assumir, né, o valor de um substantivo. Então, sempre que eu encontrar ou precisar utilizar o porquê substantivado, né, antes sempre vai ter um artigo, um pronome ou um numeral, eu já sei que é o porquê junto com um acento circunflexo, tá? Na frase, seu sentido, seu valor, significado sempre será motivo ou razão. Queria saber o porquê de tanto desencontro. Olha lá, porque junto e com acento, ele vai ter aí o valor de substantivo, portanto, ele admite um artigo antes dele e o sentido de razão ou motivo. Queria saber o motivo de tanto desencontro. Então é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, compartilhe conhecimento, curtam a página e nos vemos no próximo Português na Lata.